que tinha o Brenner Camilo, um personal aqui da cidade, que é um cara que eu era muito fã, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento. E ele era o cara que eu era, né? Eu era o maior cara da cidade. Eu falei, pô, esse cara é muito, muito grande. Como atleta ali. Como atleta, queria ficar no tamanho dele. E ele nem me conhecia. E aí, na época que eu fui disputar o estadual, um tempo depois, ele tava lá na plateia e tirava sarro porque minha perna era fina, né? Bem fina. As perninhas de saracura. Tirou você de sorvetão. Pô, então, tirou sarro ali, pá. Só que isso aí, cara, isso aí foi da hora, porque foi nosso combustível, porque eu fiquei muito constrangido lá em cima do palco, tá ligado? Entendi. Os caras tiravam sarro lá de baixo mesmo? Pô, lá de baixo, na plateia, você tá posando com a sunguinha desse tamanho, né? Já com vergonha. Aí o cara ainda te chama, né? Ô, aleijado, essa perna fina. Pô, mas enfim. E aí, cara, isso me deixou bastante chateado e tal. Sim. Só que aí a gente ia treinar e pensando nisso, né? E aí começou a vir, cara, veio estadual, na Federação NABA, ganhamos estadual e depois ganhamos o Campeonato Brasileiro. Aí fomos pro Mundial, ganhamos o Campeonato Mundial. E aí estourou, aí começou... Caraca, como é que é esse campeonato mundial aí? Cara, esse foi em Rio Grande do Norte, acho que Natal. E aí atleta do mundo todo, que né? Que foda, cara. E aí, não foi E esse campeonato mundial, ele tem um critério tipo, é definição, é tamanho, é peso? Dependendo da federação, todos têm mais ou menos o mesmo critério para aquela categoria. Mas na época ali, NABA, eles eram mais voltados pro lado do volume. Essa é a verdade. Só que eu não era o grandão, eu era o menor que tinha. Só que eu cheguei com um condicionamento muito grande. Com as pernas ainda finas, bem pequenas ao lado dos concorrentes. Mas era um condicionamento que realmente eu acho que talvez só uma outra vez eu consegui aquele condicionamento. Eu era muito seco, tava muito seco. E aquilo ali, de alguma forma, né, foi primordial ali para que a gente conseguisse vencer o campeonato, porque eram de um bom nível, eram atletas grandes, com pernas completas, e eu com aquelas perninhas finas ainda, mas vencemos. E aí depois do Mundial começou, aí nós partimos para uma outra federação chamada WFF. Esse campeonato nos deu vaga pro universo dessa outra federação. E nesse dia a gente chegou lá, vencemos a categoria, e na mesma noite, logo em seguida, quem vencesse a sua categoria era convidado a subir no Pro, já no profissional. E aí eles já avisaram, eu nem sabia que tinha que voltar, mas aí você vai ter que subir de novo para subir já no profissional. Subi e venci o Pro também na mesma noite. Tu venceu o Pro? Na mesma noite. Foi lá no Rio esse. Minha noiva ficou em segundo no Pro, meu outro atleta ficou em terceiro também. Também venceram as deles. Então, assim... E aí, dali, nós fomos para a IFBB. A IFBB passamos pela Copa Atlética, estadual, e disputamos o Arnold Classic. E eu fiquei em segundo lá. Aqui mesmo, Arnold Classic? Esse foi no... Acho que foi no Rio. Tudo no Brasil, né? Esse foi no Brasil. E esses tipos de campeonatos que tem aí, a própria federação patrocina os atletas, leva ou vocês que se viram pra ir? Pela risada. A gente vai chegar ainda no patrocínio. Mas essa caminhada aí que eu tô aqui conversando, tem 10 anos que eu treino. Eu acho que tem 6 anos que a gente compete. Não, 7 anos. 2014 foi o primeiro campeonato. Então são 7 anos. Isso tudo aí aconteceu no período do quê? De 1 ano, 2 anos, então? No amador aí, que nem você falou? Essa aconteceu entre 2014 e 2017, tinha sido campeão universo. Entendi. Então, em 3 anos. Então, mas e que ponto que foi que deu uma virada de chave na tua cabeça, assim, de você falar, cara, de mudar a sua mente, de você saber que você ia ter que se abster de muita coisa? Foi antes dele te chamar pro primeiro ali? Tu já tava levando uma vida mais regrada, ou não? Depois que ele chamou e você ganhou, que você falou, cara, posso viver disso daqui, cara, e eu vou começar a me dedicar mais a isso, assim. Depois que eu venci o estadual, por conta até dessa situação da perna fina, que eu queria mostrar que eu podia ser melhor ali.
Pro brasileiro eu me dediquei muito, né? Esse lá atrás. Agora, depois que eu venci o brasileiro, fui pro Mundial desacreditado e venci o Mundial, aí mudou bastante. Eu ainda não era um atleta, aquele cara que faz tudo certinho na régua, mas eu já era um cara que fazia, posso dizer aí, 85% na régua. Aí eu tinha essa questão de, final de semana, dar uma saidinha. Até porque eu acredito que se a minha cabeça não estiver boa, eu não vou responder legal. Então eu dava saidinha, tomava uma cervejinha e tal. Só que depois desses títulos, né, chegamos na IFBB, ficamos ali em segundo no ARD, foi pro brasileiro, e aí eu fiquei em quinto no primeiro brasileiro que eu disputei, da IFBB, já com atletas com nível maior, mais difícil. E eu fui comer um salgadinho antes de subir no palco. A gente joga sódio na hora ali na estratégia. E nesse momento você não tem água, mano. Você tá desidratado. Então você não saliva. Aí joguei um punhado de salgadinho. Aquilo virou Não uma descia, paçoca. E fui posar e fui tentar engolir. E o bagulho ficou na garganta. Nossa. Consegui fazer a primeira rotina de pose, mas eu não conseguia respirar. Tinha que arrancar aquilo da garganta, mano. Uma vontade de tossida pega. Não. Se Tava eu preso na tossisse, garganta. pra eu tossir, eu tinha que arrancar aquela pelota daqui. E eu falei, cara, eu vou meter o dedo aqui, eu vou vomitar no palco. E eu peguei do lado aqui, ó, do meu lado, bem pertinho, tava a lona ali, a cortina onde separa o backstage. Corri ali, puxei, Arrancou. dei aquela gorfadinha, só que não pode sair do palco. Não pode. Aí E tu aí eu quebrou fui, na verdade deveria ter sido desclassificado, mas aí o presidente disse que estava com um bom condicionamento, que ia me deixar não na posição que eu merecia, mas que não ia desclassificar. Era uma punição só. Uma então, punição. Aí fiquei em quinta e falei, não, quero ganhar esse negócio. E aí voltei no ano seguinte, fiquei em segundo. Eu perdi pro Odilon, que é um grande amigo, o mesmo que havia me vencido no Arnold, que eu tinha ficado em segundo. E aí eu peguei, caraca, fiquei em segundo. E o engraçado nesse dia, que o Odilon, eu subi acima de 100. E ele pesou nesse dia 99,500. Só que a categoria até 100, geralmente é a categoria mais difícil. Os caras um pouco mais baixo, mais largo. O Odilon pegou e tomou água pra dar o peso da acima de 100, que acima de 100, tomou 500, se for disputar acima de 100 com até 100, é mais favorável que o até 100 vença, até pela altura, assim. E o danado bebeu água e foi pra mim e ganhou. Só que era pra ele ter ganho, mano, que ele ganhou, ele tava incrível, ele ganhou a minha. Ele ganhou no mínimo possível da categoria de 100. Exato, mas ele, só pra você ver como que era pra ser dele, ele ganhou a minha e ganhou o overall. Então ele ganhou a mais alta e foi disputar com os caras até 100, os caras até 90 e ganhou o overall. Conseguiu. E aí... Mas ele teve que diminuir ali o peso? Aí não. Aí ele não tem problema. Tanto faz, que aí no overall é todos os campeões, entre eles se disputam. Entendi. E aí eu... Aquela vontade, eu falava com a nega, cara, eu tenho que ganhar esse brasileiro. E aí fizemos no ano seguinte. Teve a pandemia, perdão. Aí no outro... que foi o ano passado, a gente voltou pro brasileiro. Aí, como muito difícil, né, sem dinheiro, a gente fez o quê? Fizemos rifa, arrecadamos dinheiro, fomos de carro, com o próprio carro, a gente arrecadou dinheiro. Aí foi então eu, minha noiva, e mais 3 atletas nossos do time. Então fizemos essa jogada aí pra gente poder viajar e chegar lá. E foi muito bom, cara, que aí chegou lá, eu fui campeão, overall, eu venci os que ano overall. foi esse? Esse foi ano passado. Ano passado agora que você fez. Minha noiva foi campeã, meu outro atleta campeão, os outros 2 ficaram em terceiro. Então assim, foi... Mas o time todo bem colocado. Foi brabo no Campeonato Brasileiro, cara. E esse campeonato rendeu o patrocínio da Black School. O CEO da Black, o Marcelo Bella, me chamou em cima do palco. Tem até um vídeo, chorei pra caramba, porque ele chamou e perguntou, quem que te patrocina, te ajuda nas viagens, nas coisas. Eu falei,
Cara, não tem. Aí ele falou, você não tinha, agora você tem. Aí o Olha, candango velho... Ô, Jefão, desabou. mas me fala uma parada, tipo, esse tempo todo aí você tirava do bolso Do pra poder bolso, pai. fazer esses rolês, Sim. e você conciliava o atletismo ali, os exercícios Aham. de fisiculturista com qual outra profissão? Cara, eu trabalhava na época ali de vendedor no shopping Campo Grande. Foi um trabalho que eu entrei assim... Tinha acabado de sair de uma empresa que eu trabalhava, tinha sido mandado embora, e aí eu entrei ali de vendedor, fazer aquele freelance final de ano. Uhum. Só que eu fui desenrolando, mano. Comecei a vender, era Centauro o nome da loja, ali no shopping Campo Grande. Caralho, vendedor grandão, hein? Os Então. outros não, como é que deixava as paradas? Fala aí, não vai rolar não, você O cara compra. experimentava, ó, fica massa, né? Fica... Moleque. Cara, eu fui, um termo que a gente usa, fui metendo louco, fui vendendo, fui batendo meta. E foi ficando da hora e surgiu a oportunidade de virar técnico de categoria, que era um cargo acima do vendedor. Eu ganhava menos, porque eu não tinha comissão, mas só que era um passo para se tornar gerente. Então, Era a evolução. vou embarcar nessa. E aí, com acho que 3 ou 4 meses de técnico, surgiu a oportunidade de Virou gerente. virar gerente. Virei gerente. Fiquei lá acho que 4 anos ou